Isso aconteceu há um tempo. Quero dizer, 2014. Moro em uma cidade cercada por florestas, com várias pequenas áreas de camping a cerca de 1 hora de distância. Eu tinha um feriado prolongado de 4 dias e fazia tempo que não saía para acampar, então decidi aproveitar o tempo livre para uma viagem tranquila. O camping que escolhi era pequeno. Havia um estacionamento de terra e 3 áreas onde era possível montar uma barraca. Já havia algumas fogueiras montadas e até algumas churrasqueiras e bancos. Pareciam bem velhos e mal cuidados, mas aparentemente ainda eram usados por algumas pessoas. Os 3 espaços estavam livres, e não havia nenhum outro carro por lá. Escolhi o espaço mais à esquerda, peguei minhas coisas e caminhei até lá. A caminhada do meu caminhão até o local de camping era de uns 5 minutos, mas a floresta ao redor era tão densa que eu me sentia completamente isolado. Além disso, o local ficava a uns 45 minutos da cidade. Depois de mais ou menos 1 hora, percebi que não fazia ideia do que fazer. Deveria apenas relaxar, ler um livro. Fiquei meio sem rumo. Resolvi então voltar até a entrada para ver se havia alguma trilha por perto. Não havia, mas agora havia outro carro estacionado ao lado do meu. Era um Toyota vermelho antigo, muito velho, enferrujado por todos os lados e cheio de amassados e arranhões. Algo muito estranho que notei é que ele não tinha placa, nem na frente, nem atrás. Não soube o que pensar. Imaginei que o dono devia estar acampando em um dos outros espaços, então deixei para lá e voltei ao meu acampamento. Depois de uns 10 minutos, ouvi passos vindo por trás de mim. Virei para olhar e vi um homem caminhando pela trilha. Ele não carregava mochila ou qualquer outro equipamento e vinha na minha direção, olhando diretamente para mim. Parecia que queria me perguntar algo. O homem aparentava estar na casa dos 30 anos, mas parecia mais velho devido à sua aparência mal cuidada. Seu casaco marrom estava cheio de buracos e manchas, e seu cabelo e barba estavam oleosos e desgrenhados. Você não poderia me ajudar com uma coisa rapidinho? Ele perguntou. Sem nada para fazer, respondi que sim e comecei a me levantar. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele rapidamente disse: Obrigado, mas, na verdade, eu só queria perguntar por enquanto. Ainda tenho umas coisas para fazer primeiro, mas volto daqui a pouco para te chamar. Tudo bem, respondi. Ele agradeceu mais uma vez e foi embora. Achei estranho ele ter vindo até mim se ainda não precisava de ajuda, mas imaginei que talvez tivesse que descarregar o carro primeiro e voltaria em uns 10 ou 15 minutos. Esperei. Meia hora passou. Depois, mais 1 hora. O sol já estava se pondo, e imaginei que ele provavelmente tinha resolvido o que precisava sozinho. 2 horas depois, já tinha esquecido completamente daquilo. A fogueira estava acesa e eu preparava minha janta quando ouvi passos novamente. Dessa vez, estava muito mais escuro. Eu podia ouvir os passos na trilha, mas não conseguia ver nada. Nem mesmo um vulto. O som de cascalho se movendo lentamente foi ficando mais próximo, até que, finalmente, o homem apareceu na luz da fogueira. Era ele, como eu suspeitava, mas por que ele voltou tão tarde? E aí, pronto, só preciso de uma ajudinha. Ele disse. Com o quê? Perguntei, hesitante. Ele percebeu minha relutância. Ah, é rapidinho. Você não parece estar ocupado, respondeu, dando um sorriso estranho. Mas algo no tom dele me incomodou. Sou insistente. E, de novo, ele evitou responder minha pergunta. Minha timidez acabou me atrapalhando nesse momento. Por nervosismo, acabei concordando. Ele sorriu mais uma vez e começou a me guiar pela trilha. À medida que nos afastávamos da luz da fogueira, a escuridão aumentava. Foi aí que percebi outra coisa estranha. Ele não carregava uma lanterna. E eu estava seguindo um desconhecido no escuro. Então, o que exatamente você precisa de ajuda? Perguntei. Ele desacelerou por um instante, como se fosse responder. Mas logo voltou a andar, sem dizer nada. Meu coração disparou. Meu corpo sabia antes da minha mente. Algo estava errado. De repente, o silêncio da floresta ficou estranho, como aquele momento de calma antes de uma tempestade. Instintivamente, comecei a diminuir o ritmo, tentando colocar uma distância entre nós sem chamar muita atenção. Consegui dar apenas alguns passos para trás quando ele, de repente, parou e se virou para mim. O sorriso forçado desapareceu. Foi substituído por uma expressão séria. Ele me encarou por um momento. Então, sua mão começou a se mover em direção ao casaco. Foi o suficiente. Vi o cabo de algo, provavelmente uma faca, e disparei para dentro da mata. Ouvi seus passos pesados e sua respiração acelerada enquanto ele corria atrás de mim. Corri o máximo que pude, desviando de galhos e raízes no escuro. Depois de cerca de 2 minutos, percebi que ele tinha começado a ficar para trás. Até que, finalmente,
Só havia o som dos meus próprios passos. Tive sorte de estar com meu celular e minhas chaves no bolso. Liguei para o 911 imediatamente. Quando os policiais chegaram ao camping, só o meu caminhão estava lá. O carro vermelho tinha sumido. E o homem também. Descrevi tudo a eles. Tanto o carro quanto o homem tinham uma aparência muito distinta. Mas isso não foi suficiente para encontrá-lo. Acho que está bem claro o que estava prestes a acontecer naquela noite. Mas o que mais me assusta é que parece não haver motivo nenhum para isso, além do fato de que eu estava acampando sozinho. O jeito como ele veio falar comigo durante o dia, provavelmente para que eu me sentisse mais à vontade em segui-lo depois, isso foi assustadoramente manipulador. E me preocupa pensar que outras pessoas podem ter caído nessa armadilha. Ou talvez já tenham caído. Isso aconteceu há 2 anos, no meio da primavera. Tirei um tempo de folga do trabalho para acampar em um pequeno lago no norte de Minnesota. Já tinha ido a esse lugar algumas vezes antes, com amigos ou familiares que decidiram me acompanhar. Mas, dessa vez, fui sozinho. A caminhada até lá levou cerca de 2 horas, mas não era muito difícil. A trilha era praticamente toda plana. Montei minha barraca e organizei minhas coisas um pouco dentro da floresta, para não ficar tão perto do lago. Depois, abri minha cadeira, instalei uma cerveja e fiquei ouvindo os sons calmos da água e dos pássaros cantando. Já era fim de tarde, então não demorou muito para o sol começar a se pôr. Sempre gostei da noite na floresta. É tão silenciosa que dá uma sensação de liberdade. Não sei explicar de outra forma. No entanto, naquela noite foi diferente. Assim que o sol desapareceu, acendi uma fogueira e continuei relaxando. Mas, de repente, comecei a sentir algo estranho. Uma sensação de que eu estava sendo observado. Fiquei olhando ao redor, para as árvores e para a escuridão que me cercava, sentindo um desconforto incomum, quase paranoico. Eu nunca tinha me sentido assim antes, então não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas, sempre que olhava em volta, não via absolutamente nada. O problema é que estava tão escuro que, mesmo que houvesse algo, ou alguém, me observando, eu provavelmente não conseguiria ver. Sem nenhum motivo real para esse medo, tentei ignorar e tirar isso da cabeça. Eventualmente, acabei me distraindo pensando em algumas questões pessoais da minha vida. Não era um pensamento agradável, mas era melhor do que ficar paranoico. As horas passaram. Acho que já era por volta das 10 ou 11 da noite quando, de repente, um estalo alto e seco ecoou bem à minha frente. Parecia o som de um galho grande quebrando sob um peso pesado. Lá fora, estava um breu total. Eu não conseguia enxergar nada, mas o barulho foi tão alto que reverberou pela floresta. Um arrepio percorreu minha espinha. Parecia o som de algo grande pisando em um galho. Mas o que era? Um animal de grande porte. Ou uma pessoa. Não sabia dizer qual das duas opções me assustava mais. Peguei meu spray de pimenta para ursos e chamei. Olá, tem alguém aí? Nenhuma resposta. Nenhum som sequer. Se fosse um animal grande, eu deveria estar ouvindo passos, o farfalhar dos arbustos ou folhas se mexendo. Mas não havia nada. Fiquei ali parado por 1 minuto, encarando a escuridão e esperando ouvir ou ver algo. Foi então que me lembrei da lanterna na minha mochila. Peguei-a rapidamente, mas já havia se passado 1 ou 2 minutos desde o barulho. Quando a acendi e apontei para frente, não havia nada ali. Nenhum sinal de qualquer coisa. Naquele momento, a paranoia voltou com força. Mas, dessa vez, era totalmente justificada. Alimentei a fogueira com mais lenha para garantir que não apagasse e iluminasse bem o acampamento. A cada poucos minutos, eu ligava a lanterna e varria a área ao redor com um facho de luz. Então, em uma dessas vezes, eu vi, bem no limite do alcance da lanterna. Era uma pessoa. Definitivamente, um homem. Ele era absurdamente alto. Não algo inumano, mas devia ter uns 1,95 metros, talvez mais. Assim que a luz o atingiu, ele se moveu rapidamente para fora do alcance da lanterna, recuando para a escuridão. Meu coração disparou. Meu instinto estava certo o tempo todo. Eu me lembrei do som alto de antes. Algo grande o suficiente para quebrar aquele galho. Esse homem era enorme. Devia pesar pelo menos uns 110 quilogramas. Era ele. Tinha que ser. O que significava que ele estava me observando. Há quanto tempo? Entrei em pânico. Comecei a desmontar minha barraca apressadamente, jogando tudo dentro da mochila do jeito que dava. Eu tinha visto para que lado ele correu, então saí correndo na direção oposta, que, felizmente, levava de volta ao meu carro. Depois de um tempo correndo, me senti seguro o suficiente para ligar a lanterna no modo mais fraco e caminhar o restante do percurso. Enquanto andava, minha mente tentava encontrar explicações para o que tinha acontecido. Se ele queria me assaltar ou me atacar,
Por que não fez isso imediatamente? Por que ficou só me observando? A única coisa que fazia sentido era que ele estava tentando descobrir se eu estava armado. Ou, talvez ele só estivesse esperando eu dormir. Quando cheguei ao carro, entrei rapidamente e fui embora. Eu ainda acampo até hoje, mas nunca mais foi a mesma coisa. Agora, sempre tenho essa sensação paranoica de que estou sendo observado. Espero que seja só um pressentimento. Eu e meu irmão mais velho, Cameron, estávamos fazendo uma viagem de acampamento na costa leste. Cameron escolheu os locais e organizou tudo, como sempre fazia, e eu apenas o acompanhava. Mas ele escolheu bem. O local do acampamento era muito bonito. Como precisávamos fazer uma caminhada para chegar lá, não estava lotado. Pelo que podíamos ver, não havia ninguém por perto. O local do acampamento, no entanto, não era muito bem definido. Era difícil dizer se estávamos no ponto certo. Havia várias clareiras entre as árvores que pareciam ser áreas de acampamento, mas nenhuma indicação clara. No fim das contas, achamos que isso não importava tanto. Escolhemos uma das clareiras cobertas de grama e montamos nosso acampamento. No começo, pensamos que aquele lugar não era muito movimentado, mas logo percebemos que estávamos errados. Havia coisas deixadas para trás, espalhadas pelo local. Nada grande, como barracas inteiras ou mochilas, mas pequenos objetos, como um bastão de caminhada e alguns sapatos velhos. Não era normal encontrar esses tipos de coisas abandonadas, especialmente em um local tão isolado. Achamos estranho, mas seguimos com o nosso dia. Não fizemos muita coisa além de relaxar e conversar. Quando anoiteceu, acendemos uma fogueira e ficamos sentados ao redor dela. Algumas horas depois, notei algo atrás do Cameron. Apontei, sem ter certeza do que era. Os dois olhamos com atenção. Depois de alguns segundos, conseguimos distinguir uma pequena fogueira ao longe. Estava muito distante e parcialmente escondida pelas árvores, mas dava para ver a chama laranja tremeluzindo na escuridão. Se não fosse pelas nuvens cobrindo a luz da lua e a escuridão total da floresta, jamais teríamos notado aquilo. Parece que não estávamos sozinhos. Era um pouco estranho que alguém estivesse acampando naquela direção, já que parecia ser apenas mata fechada, sem clareiras para montar um acampamento. Talvez a pessoa só quisesse ficar longe dos outros. Não pensamos muito sobre isso. Pegamos alguns lanches e bebidas e ficamos conversando até ficarmos exaustos. Apagamos a fogueira e fomos dormir por volta da meia-noite. Adormeci rapidamente sem problemas, mas acordei no meio da noite, provavelmente 1 ou 2 horas depois. Sabia exatamente por que tinha acordado, tinha bebido demais antes de dormir e precisava me aliviar. Saí da barraca, caminhei uns 15 metros para longe do acampamento para evitar atrair animais e fiz o que precisava. Foi então que notei que a chama no meio da floresta ainda estava acesa. Talvez por estar cansado ou meio grogue de sono, fiquei parado ali por um momento, apenas olhando. Nem sei por quê. Meus olhos começaram a se acostumar à escuridão. Conforme eu olhava para a floresta, de repente percebi outra coisa. Havia algo entre mim e aquela fogueira distante. Algo que parecia uma silhueta. Um arrepio percorreu meu corpo, mas tentei me convencer de que não poderia ser uma pessoa. Devia ser apenas um arbusto com um formato estranho. Não havia como alguém estar ali, parado no escuro, perto do nosso acampamento, àquela hora da noite. Mas continuei olhando, tentando enxergar melhor. E então comecei a notar mais dessas silhuetas. Eram várias. Como estavam muito distantes e a escuridão era intensa, eu não conseguia distinguir direito. Mas, se fossem realmente pessoas, havia pelo menos umas 10 ou 15 delas. Todas pareciam estar olhando diretamente para mim. Outro arrepio percorreu minha espinha. O que diabos era aquilo? Por um momento, achei que estava alucinando. Virei-me e voltei rapidamente para a barraca. Fiquei em dúvida se deveria acordar Cameron. Se fosse só coisa da minha cabeça, ele nunca me deixaria esquecer isso. Mas meu instinto dizia que não era imaginação. Abri a barraca dele e o sacudi até ele acordar. Ele ficou confuso no início, mas eu só disse que tinha visto algo estranho e precisava de uma segunda opinião. Meio contrariado, ele se levantou e começamos a ir até o ponto onde eu estava antes. Mas não chegamos muito longe. As figuras que eu tinha visto haviam se movido. Elas estavam mais perto agora, espalhadas entre as árvores. Naquele momento, eu ainda tinha esperanças de estar vendo coisas. Mas, quando olhei para Cameron e vi seu rosto pálido, com os olhos arregalados de puro terror, soube que não era imaginação minha. Ele estava vendo a mesma coisa. Olhei de volta para as sombras na floresta, e ficou mais evidente do que nunca, eram pessoas. Eu podia ver pequenos movimentos sutis enquanto elas continuavam ali, paradas, nos observando. Demos passos lentos para trás,
nos aproximando de nossas barracas. Devemos ir embora. Até hoje. Lembro da voz trêmula de Cameron ao dizer essas palavras. Ele sempre foi confiante, sempre soube o que fazer. Foi assustador vê-lo daquele jeito. Apenas assenti com a cabeça. Nenhum de nós pegou nada além da chave do carro e as carteiras. Saímos de lá rapidamente, descendo pela trilha. Parecia que eles não nos seguiram. Relatamos o que aconteceu à polícia, achando que era o certo a fazer. Mas eles não levaram a sério. Estava claro que achavam que éramos loucos. Como poderia um grupo inteiro de pessoas estar na floresta à noite apenas para nos assustar? Lembramos das coisas abandonadas que vimos no acampamento e torcemos para que outras pessoas já tivessem feito denúncias parecidas. Mas ninguém havia relatado nada. Nenhum registro oficial de algo estranho acontecendo lá. Talvez os relatos nunca tenham sido feitos. Ou talvez, ninguém tenha conseguido voltar para contar.